Herdeiras, herdeiros, vamos lá? Vamos para mais um Pílulas de Pandora. Se você não entende ou não sabe, tá? O que é o Pílulas de Pandora, aqui nos meus vídeos já publicados e também na playlist, tem o vídeo Pílulas de Pandora #1, tá? Lá eu explico toda a concepção, toda a constituição, né, ao que se refere Pílulas de Pandora, ok? Então vamos lá. Eu peço a presença de toda a minha equipe de Pandora nesse momento. Traga para nós mentoria, clareza, discernimento, sabedoria, amor, carinho, acolhimento. Quem é que se apresenta hoje para o conselho? Tá demais. Hoje é Anthony, novamente. Vamos lá. Da letra Anthony. O que você tem para nos dizer? Dois de ouros. Tá. 8 de espadas. 5 de copas. Rainha de espadas. Rei de paus e as de espadas. Uau! Cavaleiro de espadas, pajem de paus e o rei de espadas. E ele fica repetindo na minha cabeça. Medo é ilusão, medo é ilusão, medo é ilusão, medo é ilusão. Eu só vejo situações onde o medo, ele desestabiliza completamente a gente. É uma sensação de agonia, de desespero, sabe? Que nesse caso, nesse momento aqui pra mim, tá me tirando completamente do foco. E eu acho que é isso que ele tá querendo me mostrar, sabe? Que o medo... Por que você tá com medo? Eu não tenho medo deles. Eu não tenho medo do tarô. Entende? O porquê que eu estaria com medo nesse momento? Por que eu estaria sentindo medo? Percebe? E ele me mostra essa agonia, essa sensação de desequilíbrio, essa sensação de paredes se fechando, sabe? Ao nosso redor, de opressão. E ele fica repetindo, medo é ilusão, medo é ilusão, medo é ilusão, medo é ilusão. Aí, ok. O que ele quer me mostrar com isso? A forma com a qual o medo desestabiliza. Ó. Agora passa. Em diversos momentos nós nos vemos desesperados, em agonia, né? Desequilibrados. Mas você precisa perceber se essa prisão independente do que quer que seja, tá, gente? Pode ser qualquer tipo de situação, né? Mas você precisa perceber, tá? Se essa sensação de opressão, né, de desespero, não quer te dizer alguma coisa,
Porque se você se vê nesses momentos de desespero, de opressão, completamente desequilibrado, desequilibrada, o medo, ao invés, tá, dele querer te paralisar, ele pode estar te mandando a mensagem de que você pode ir através dele, você pode ir além dele. Então ele diz assim pra mim: e se quando o medo aparecer, for apenas uma mensagem? De que se você se permitir, você vai paralisar e não vai dar continuidade naquilo que você tanto quer ou busca, ou que você precisa. Por exemplo, você precisa resolver alguma coisa, sabe? Você quer uma solução para algo. E é nesse momento que você se desestabiliza. Vem o medo, vem o desespero, vem a opressão, certo? Esse não poderia ser o sinal de que você tem uma facilidade de parar ao invés de continuar? E se o medo ele for nada mais do que uma mensagem para que você olhe, cuidado, aqui você pode começar a estagnar, não faça isso. Vá além dele. Atravesse ele. É engraçado que ele me mostra agora o medo como uma sensação de pode parecer loucura, tá? Mas como se fosse um mecanismo de defesa. Então você tem dificuldade para tomar uma decisão, você tem dificuldade para alçar um novo voo, você tem dificuldade para começar alguma coisa nova. Aí vem o medo e te defende, porque aí você não faz. Percebe? Só que em contrapartida, quando passa isso, né, você se lamenta. Porque você não foi em busca da sua verdade, você não deu continuidade no seu objetivo. Então o Anthony tá fazendo a seguinte pergunta pra gente: e se o medo ele for apenas um aviso? E se o medo ele estiver avisando que ali você pode parar e não é pra você parar? E se o medo, ele ao invés de te paralisar, ele seja um impulso para que você continue? Por quê? Porque tendenciosamente você tende a parar, você tende a estagnar, você se defende de forma inconsciente daquilo. Porque você é inseguro, você tem medo, você precisa da aceitação das pessoas, você precisa da valorização, do reconhecimento, do pertencer. Então, a todo qualquer momento que você sentir medo, pergunte-se se aquilo não é um aviso de que você não pode parar. Eu detesto essa palavra, tá? Mas ela existe muito. E se você apenas se justificar através do medo para não fazer o que você precisa fazer? Eu sei que é pesado a gente falar um negócio desse. Mas o medo é ilusão. O medo é ilusão, ele acaba alimentando a justificativa. Então, Anthony tá dizendo, ok, você sente o medo, te desequilibra, você para. Ao invés de você entender o sinal, ler isso com assertividade, ter, tá, o impulso de ultrapassar ele e ver a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que você só tá se defendendo de uma possível lamentação lá na frente. Mas sabe qual é a verdade maior? Que se você se render ao medo, você vai se lamentar ainda mais. Eu sei que pode parecer confuso pra quem não tá no processo do autoconhecimento, ou sabe, sei lá, pode estar perdido aqui no que eu tô falando. Mas foca nisso. E se o medo, ele não for apenas um mecanismo de defesa? Porque na verdade, gente, tá? Não vou entrar em psicanálise aqui. Mas se você for estudar a fundo, tá? O medo realmente é uma emoção primal de defesa, tá? Só que ela tem sido muito mal usada por nós ao longo do tempo. Por exemplo, o medo te faz cautelosa ou cauteloso, por exemplo, ao atravessar uma rua. Se você não tem medo, você se joga na frente dos carros, seja lá o que Deus quiser. O medo faz com que você pare, olhe dos dois lados, veja se tem possibilidade de você atravessar e você atravessa, certo? O medo te faz cauteloso quando você tá no meio do nada, na beira de um penhasco.
O medo vai fazer com que você não se aproxime tanto da beira. Ainda que você tenha curiosidade, você vai encontrar outras formas de estar mais segura ou seguro para observar o que tem lá embaixo. Você vai estacar lá de cima para chegar lá embaixo e ver o que é? Não! O problema é que o medo, ele tá sendo muito mal usado por nós, ó. Há muito tempo. Então, o Anthony veio trazer o seguinte: e se o medo, ele não for apenas uma justificativa de autodefesa? A gente tá usando o medo de forma errada. A gente usa o medo para nos autoferir. A gente usa o medo para nos maltratar. A gente usa o medo para nos estagnar. A gente usa o medo para racionalizar e acabar demais, né? E acabar não agindo. A gente tem agido de forma errada com o medo. E temos usado o medo de forma errônea. Essa é a mensagem de hoje. Não sei pra quem é, o porquê é e como é. Mas essa é a mensagem de hoje. Em processo de Pandora, tá? Quem passa por processo de Pandora, vocês vão me ver mais de uma vez, tá? Através das minhas sensações, através dos meus sentimentos, do meu corpo, eu captar a leitura deles, porque eles fazem eu entender muita coisa, sabe? Engraçado, saiu essa aqui, ó. Inrama. Para onde é o chamado? Para onde é o chamado para você viajar? Vamos ver o que significa isso. Deve estar ligado ao medo, sei lá. 104. É uma carta de ativação. Tá. A palavra celta, Inrama, significa uma viagem de uma alma. Uma viagem que não sabemos onde estamos indo, mas nossa alma sabe o caminho. Se você tirou essa carta, você está sendo chamado em uma jornada de alma ou já está em uma. Pode ser para um lugar antigo, físico ou metafórico. Quando viajamos para lugares dos quais nossa alma se lembra, uma mudança acontece, tanto dentro de nós, como no planeta como um todo. Você está sendo chamado, chamada, em uma viagem que é sagrada para a sua alma. Talvez seja lugares sagrados do mundo, ou um chamado para cruzar o país, escalar uma montanha, deitar no chão do deserto ou beber de uma fonte antiga. Há lugares para ir e velhos amigos para encontrar. Eu vejo peregrinações espontâneas em seu futuro. Se uma viagem física não é possível, faça essa jornada através do portal do coração. Siga a trilha invisível de sua alma e mantenha o desejo de explorar. Talvez ler um livro ou assistir a um filme sobre um tempo ou um lugar sagrado. Ou talvez você esteja sendo chamado ou chamada a estudar uma linhagem ou um conjunto de obras antigas. Quaisquer que sejam as circunstâncias, sua alma está pronta para uma viagem profunda. Que as sementes de luz plantadas há muito tempo comecem a brotar. Eu estou pronta para lembrar dos segredos antigos de terras que minha alma conhece desde tempos passados. Que eu possa ser acolhido ou acolhida pelas linhagens ancestrais que minha alma serviu e que eu possa lembrar que eu não preciso fazer tudo sozinho. O medo te limita a parar, né? E para onde você está sendo chamado ou chamada para ir? Enfim, é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais. Tchau.